Imagine um jovem guerreiro, recém-saído vitorioso do Vale de Elá, aclamado pelo povo como libertador, recebendo honrarias que qualquer homem desejaria. Mas em vez de aplausos e segurança, ele se vê caçado pelo próprio rei. Um homem ungido por Deus, cercado por música, cânticos e glória, e ainda assim obrigado a fugir, temendo pela própria vida. O que começou como vitória torna-se uma perseguição implacável, e cada passo dado é um risco entre a vida e a morte. Nesta história, veremos como a inveja e o orgulho podem transformar até mesmo os líderes mais poderosos em perseguidores implacáveis, enquanto a fidelidade e a confiança em Deus sustentam aqueles que ele escolheu. Prepare-se. Este não é apenas um relato de batalhas, mas a tensão de um reino inteiro prestes a se dividir entre luz e sombra, entre ciúme e destino, onde cada decisão muda para sempre o curso da história de Israel. O sol dourava os muros de Jerusalém quando Davi retornou vitorioso do Vale de Elá. Os cânticos ecoavam pelas ruas e o povo o recebia como um libertador. Saul, impressionado com o jovem guerreiro que derrubara o gigante, não o deixou mais voltar à casa de seu pai. E foi então que aconteceu o improvável. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. 1 Samuel 18:1. Sob o olhar do rei, Jonatas se aproximou de Davi, e em gesto solene tirou o manto que trazia sobre si e o entregou ao amigo. Também lhe deu a espada, o arco e o cinto, símbolos de honra e aliança. O vento parecia reter o som desse momento. Dois corações diferentes em origem, mas unidos por um mesmo propósito divino. Desde aquele dia, Davi permaneceu na corte. E diz o relato sagrado: saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre a gente de guerra. E era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. 1 Samuel 18:5. Sua humildade era um manto que o distinguia. Mesmo cercado de glória, Davi não buscava prestígio, apenas servia ao Senhor. Saul por vezes via nele uma centelha de algo que perdera, a presença viva de Deus. Por isso, mantinha Davi por perto, acreditando que talvez a bênção que repousava sobre aquele jovem pudesse proteger também a si. Mal sabia ele que essa proximidade seria o início de um conflito espiritual que mudaria a história de Israel. Mas quando retornaram da guerra contra os filisteus, algo se quebrou dentro do rei. Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram cantando e dançando ao encontro do rei Saul, com tamboris, com alegria e com instrumentos de música. 1 Samuel 18:6. A multidão cantava com fervor. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. 7. A alegria do povo se tornou veneno para o coração do rei. Seu semblante endureceu e, tomado de inveja, murmurou: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, se não só o reino? Era o início da queda de Saul e o nascimento de uma perseguição movida pela sombra do ciúme. Nos dias seguintes, o castelo de Saul parecia mais frio. Davi tocava sua harpa para aliviar o espírito perturbado do rei, mas as notas suaves se perdiam em meio ao turbilhão da loucura. E sucedeu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizou no meio da casa. E Davi tangia com a sua mão, como de costume, e Saul tinha uma lança na mão. 1 Samuel 18:10. Subitamente, tomado por fúria, Saul levantou-se e lançou a lança contra Davi, dizendo: encravarei a Davi na parede. O jovem desviou-se rapidamente, e a lança cravou-se na pedra, vibrando como o som da ruptura entre dois destinos. Davi fugiu do salão com o coração pesado, mas ainda sem compreender a profundidade da dor que o esperava. Mesmo depois de escapar, Davi continuou fiel, mas Saul temia a Davi, porque o Senhor era com ele e já se tinha retirado de Saul. 1 Samuel 18:12. O rei, tentando se livrar dele, o colocou à frente de 1000 homens, esperando que a guerra o matasse. Mas Davi procedia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. 14. Cada vitória de Davi, porém, era um espelho que refletia a decadência de Saul. O povo amava o jovem guerreiro,
e até os servos da casa real o respeitavam. Entre eles, Jonatas, o príncipe, via com clareza. Deus estava levantando outro coração, alguém segundo sua vontade. E embora soubesse que o trono um dia deixaria sua casa, ele escolheu amar o plano de Deus mais do que o próprio poder. O palácio respirava tensão. Saul, sentado em seu trono, parecia dividido entre luz e sombra, entre louvor e ciúme. Um grande defeito marcava seu caráter, um amor à aprovação, e tudo em suas ações refletia essa necessidade de ser exaltado diante dos homens. Sua norma para o que era reto ou errado era medida pelo aplauso popular, e não pela vontade de Deus. Quando ouviu o cântico que dizia: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares, 1 Samuel 18:7, seu coração se encheu de convicção amarga. Davi ganharia a estima do povo e, em seu íntimo, talvez reinasse em seu lugar. A inveja nasceu como veneno, e o espírito do rei começou a se envenenar, corroendo a razão e obscurecendo a fé que outrora o guiara. Mesmo instruído pelo profeta Samuel, que dissera: Deus cumprirá tudo o que deseja, e ninguém pode impedir sua vontade, Saul não compreendia os planos do Senhor. O rei se opunha à vontade infinita, governando por impulsos, e não por discernimento divino. Seus ataques de raiva surgiam com frequência, e qualquer sombra de oposição parecia ameaçar sua coroa. Entre furor e desalento, o remorso invadia sua alma, tornando-o vulnerável, instável, uma tempestade pronta a desabar sobre qualquer um que ousasse contrariá-lo. Cada emoção era como fogo que queimava por dentro, um coração governado mais pelo medo de perder a aprovação do que pelo temor de Deus. Davi, entretanto, permanecia firme e sereno, confiando plenamente na proteção divina. Gostava de tocar sua harpa para Saul, e naquele instante, a ira do rei se afastava, contida pela música suave e pelos louvores a Deus. Mas a paz era frágil. E Saul tinha uma lança na mão, e a lançou a Davi, querendo cravá-lo na parede. 1 Samuel 18:10-11. O jovem ágil desviou-se, e a lança se fincou na madeira, vibrando com a tensão que separava destino e vida. Mais uma vez, Davi escapava ileso, protegido pela intervenção do Senhor. Cada tentativa de Saul fracassava, enquanto o espírito do rei se entregava cada vez mais ao ódio e à inveja. A perseguição tornava-se contínua, e Saul aguardava qualquer deslize para destruir o ungido do Senhor. Mas Davi, ciente de que a força humana era insuficiente, buscava a orientação divina. Sua oração era constante, seu coração firme no temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Ele desejava andar diante do Senhor de maneira perfeita, consciente de que apenas a fidelidade e a confiança em Deus poderiam sustentá-lo em meio à fúria do rei. Cada vitória e cada livramento eram testemunhos silenciosos da presença divina. E mesmo na perseguição, Davi aprendia a depender de Deus acima de toda a circunstância. Enquanto isso, Saul mergulhava em um ciclo de obsessão e remorso. A cada instante, seu espírito mau o dominava, guiando suas ações com impulsos destrutivos, e o jovem Davi permanecia uma luz serena no palácio. Cada nota da harpa, cada gesto de modéstia, cada vitória que o povo celebrava se tornava para o rei uma lembrança amarga de sua própria fragilidade e falha. Mas a providência de Deus continuava a tecer os fios do futuro, e mesmo em meio ao medo e à perseguição, o plano divino se cumpria silenciosamente, moldando o caráter de Davi para a grandeza que ainda haveria de vir. A corte de Saul fervilhava com tensões silenciosas. Para afastar Davi de sua presença, o rei o desviou de si e o pôs por chefe de 1000, 1 Samuel 18:13, confiando-lhe a liderança de muitos, e o povo logo reconheceu sua competência. Porém, todo Israel e Judá amava a Davi. Verso 16. Cada decisão, cada conselho do jovem revelava sabedoria e prudência, contrastando com o juízo instável de Saul. Davi, humilde e discreto, ganhava a confiança de todos ao seu redor. Mas para Saul, cada elogio recebido pelo jovem era uma ferida aberta, lembrando-lhe que o Senhor estava com ele, e por contraste, sua própria alma se sentia enfraquecida. O ciúme se transformava em sombra, obscurecendo sua mente e inflamando sua ira silenciosa.
O espírito de inveja corroía o coração do rei. Saul observava cada passo de Davi, procurando alguma falha que justificasse a destruição do jovem perante a nação. Seu ódio não se baseava em crime algum, mas no contraste entre seu caráter e o de Davi, tão irrepreensível e confiável. Que mal indescritível tem feito em nosso mundo este mau traço de caráter? Refletia-se silenciosamente a corte. Tal como Caim invejou Abel por ser justo e abençoado, Saul sentia no peito a chama da inveja, impulsionada pelo orgulho, pronta para crescer em ódio, e se não contida, levar à morte. Satanás, mestre da corrupção, instigava o rei contra aquele que nada lhe havia feito, mostrando como a inveja é sempre serva da destruição. Determinado a encontrar pretexto para desonrar Davi, Saul tramou disfarces e ciladas. Incitou o jovem a combater os filisteus com maior vigor, prometendo-lhe como recompensa casamento com a filha mais velha, numa tentativa de pôr-lhe a morte nas mãos do inimigo. Mas Davi, humilde e prudente, respondeu com firmeza: Quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? 1 Samuel 18:18. O plano falhou, e a princesa foi dada a outro. Cada tentativa de Saul revelava sua insinceridade e fraqueza, enquanto o Senhor continuava a proteger o ungido de Israel, guiando-o com sabedoria e preservando-o do mal que o cercava. A filha mais nova de Saul, Mical, nutria afeição por Davi, e o rei viu nisso mais uma oportunidade de tramar contra o jovem. Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. 1 Samuel 18:25. Planejando sua morte disfarçada sob a ilusão de honra. Mas Davi, sob a proteção do Senhor, voltou vitorioso da batalha, cumprindo com excelência a missão que lhe fora confiada e ganhando a mão de Mical. Mical, filha de Saul, o amava. Vento 20. Cada vitória de Davi aumentava a fúria do rei, que percebia claramente que o jovem era o escolhido do Senhor, aquele que um dia reinaria em Israel em seu lugar. Não havia mais disfarce. Saul, consumido pela inveja e pelo ódio, ordenou a Jonatas e aos oficiais da corte que tirassem a vida de Davi, revelando a escuridão total de seu coração. A noite caía silenciosa sobre a corte de Saul, mas dentro dela o coração do rei pulsava com ódio e medo. Jonatas, percebendo o perigo iminente que Davi corria, aproximou-se com urgência e revelou ao amigo a terrível intenção do pai. Com firmeza ordenou: Esconde-te enquanto eu pleiteio com meu pai, a fim de poupar a vida do libertador de Israel. 1 Samuel 19:5. Expôs ao rei todos os feitos de Davi, sua lealdade, e como suas ações preservaram a honra da nação, lembrando que grande crime repousaria sobre quem ousasse ferir o ungido do Senhor. O coração de Saul se comoveu, e por um instante, a luz da consciência triunfou sobre a sombra do ódio. E jurou Saul: Vive o Senhor que não morrerá. 1 Samuel 19:6. Davi permaneceu então servindo diante do rei como antes, mas o perigo não havia desaparecido. Mical, filha de Saul, ciente da fúria do pai, correu ao quarto de Davi e advertiu-o do intento assassino. Com insistência e cuidado, conduziu-o à segurança, descendo-o pela janela para que pudesse fugir. Davi partiu em direção a Ramá, onde Samuel, o profeta, o acolheu com serenidade, sem temor das ordens do rei. Ali entre as colinas, o lar de Samuel se tornou um santuário, um refúgio de paz em contraste com o palácio real. Um grupo de videntes estudava a palavra de Deus, e Davi, atento e reverente, aprendeu preciosas lições sobre a vontade do Senhor. Cada ensinamento fortalecia sua fé e moldava seu caráter, preparando-o para os desafios que ainda se aproximavam. Porém, Saul não se deixava vencer. Sabendo da ligação de Davi com Samuel e temendo a influência do profeta sobre o povo, enviou oficiais a Gibeá com ordens de capturar o jovem. Mas o Senhor, maior do que qualquer plano humano, interveio. Os mensageiros encontraram anjos invisíveis pelo caminho, que os deteram com uma autoridade silenciosa, lembrando o episódio de Balaão, quando a ira do homem foi contida pelo poder divino. Vozes proféticas proclamavam a glória de Jeová e alertavam sobre o futuro, mostrando que Deus controlava a ira de Saul para proteger seu servo. Assim, mesmo em meio à perseguição e ao ódio,
o Senhor cercava Davi com uma guarda celestial, preservando-o para cumprir seu propósito eterno. A fúria de Saul parecia não ter limites. Ao saber que os mensageiros enviados para prender Davi haviam sido tomados pelo Espírito de Deus, ele se enfureceu ainda mais. A cada tentativa frustrada, o ódio crescia, e ele decidiu agir pessoalmente. Se antes não pudesse esperar, agora iria com suas próprias mãos ceifar a vida do ungido. Mas no caminho o Senhor interveio. O Espírito de Deus tomou-o, 1 Samuel 19:20, implícito, e ele foi dominado, incapaz de realizar seus intentos, enquanto profetizava, entoando predições e melodias sagradas que falavam do Messias vindouro, do Redentor prometido. Quando chegou à casa de Samuel em Ramá, despojou-se das vestes reais e permaneceu diante do profeta e dos discípulos durante o dia e a noite, sob a ação divina, tornando-se um espetáculo que o povo observava com assombro. O fracasso de Saul em capturar Davi trouxe um alívio temporário, mas o jovem sabia que a paz era frágil. Afirmou Davi que estava em paz com ele. Mas Davi tinha pouca confiança no arrependimento do rei. Seu coração ansiava pelo amigo fiel Jonatas. Dirigiu-se a ele com sinceridade e temor. Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? 1 Samuel 21. Jonatas respondeu com convicção: Tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai nada faz grande ou pequeno, sem antes me dar parte. Por que, pois, me encobriria este negócio? Vetu. Mas Davi, cauteloso, declarou com veemência: Vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. Ventre 2. A tensão entre confiança e perigo permeava cada palavra, cada olhar, cada silêncio entre os dois amigos. Na lua nova, a celebração sagrada aproximava-se e Davi temia comparecer à mesa do rei. Um plano cauteloso foi elaborado. Davi deveria ir visitar seus irmãos em Belém, escondendo-se num campo próximo, ausentando-se por 3 dias da presença do rei. Jonatas observaria a reação de Saul. Se a ira se manifestasse, a necessidade de fuga de Davi seria confirmada. Se aceitasse a ausência com naturalidade, a volta segura à corte seria possível. Cada detalhe do plano exigia precisão, e cada movimento era permeado por oração silenciosa. A tensão pairava como nuvem sobre a terra de Israel, enquanto a providência divina guiava cada passo do ungido, protegendo-o da mão de quem queria destruir aquilo que Deus havia escolhido. O jovem Davi, cônscio de sua inocência e do cuidado divino, sentia a proximidade da morte, mas também a presença constante de Deus em cada decisão. A amizade de Jonatas era seu refúgio e sua âncora. Cada olhar, cada gesto, cada palavra do príncipe confirmava na aliança que os unia diante de Deus. Em silêncio, Davi compreendia que sua sobrevivência não dependeria apenas de estratégias humanas, mas da fidelidade do Senhor. O perigo espreitava em cada sombra, mas a proteção celestial se tornava evidente, moldando o caráter do futuro rei e demonstrando que, mesmo em meio à perseguição mais feroz, o plano divino jamais falha. O primeiro dia da festa passou silencioso quanto à ausência de Davi, mas no segundo dia, o vazio de seu assento tornou-se impossível de ignorar. Saul, o coração inflamado de ira, perguntou: Por que não veio o filho de Jessé nem ontem nem hoje a comer pão? 1 Samuel 20:27. Jonatas, com cautela e eloquência, respondeu: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: Peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que me deixes partir para ver meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Versículo 7:29. Mas a explicação acendeu ainda mais a fúria de Saul, que declarou: Enquanto Davi vivesse, Jonatas não subiria ao trono, e ordenou que Davi fosse imediatamente buscado para ser morto. Jonatas intercedeu novamente: Por que há de ele morrer? Que tem feito? 1 Samuel 20:32. Mas seu apelo apenas inflamou o espírito do rei, que, tomado por ódio, arremessou a lança contra o próprio filho. O príncipe, magoado e indignado, afastou-se da mesa do festim, a alma abatida pela tristeza.
Sabia que o amigo estava em perigo iminente, e cada instante sem notícias aumentava seu pesar. Quando finalmente encontrou Davi, caíram nos braços um do outro, chorando amargamente, enquanto a sombra negra da paixão do rei pairava sobre suas vidas. Antes de se separarem, Jonatas declarou solenemente: vai-te em paz. O que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente. Seja perpetuamente. 1 Samuel 20:42. Com o coração pesado e a urgência em mente, Davi partiu imediatamente para Nob, cidade da tribo de Benjamim, onde o tabernáculo havia sido recentemente estabelecido. Ali ministrava Aimeleque, o sumo sacerdote, e sua chegada precipitada despertou espanto. O moço, visivelmente ansioso e marcado pela tristeza, explicou que fora enviado pelo rei com uma missão secreta, ocultando a verdadeira situação para proteger-se da perseguição. A hesitação de Davi e o engano, embora motivados pelo medo, revelaram uma falta de fé, mostrando que, mesmo em extremo perigo, a veracidade é exigida por Deus de seu povo. O sacerdote, confiando na integridade do jovem, forneceu-lhe 5 pães consagrados, a única provisão disponível, garantindo que Davi não ficasse desamparado em sua fuga. Cada passo de Davi era permeado por tensão e temor. A presença da ira do rei parecia acompanhar cada movimento, enquanto ele buscava abrigo e segurança junto ao servo de Deus. Os pães consagrados não eram apenas alimento físico, mas símbolo de provisão divina e sustento espiritual em tempos de perseguição. A experiência ensinava que mesmo a menor decisão, o menor engano, poderia ter consequências irreversíveis. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, protegia o ungido, orientando cada ação e preparando-o para os desafios futuros. O caminho à frente permanecia incerto, mas a fé de Davi se fortalecia, moldando o coração do futuro rei de Israel. O perigo surgia em Nob, sob a forma de Doeg, principal dos pastores de Saul, cuja aparente devoção à fé dos hebreus escondia intenções suspeitas. Davi, consciente da ameaça, decidiu buscar outro refúgio e proteger-se com armas. Dirigiu-se a Aimeleque suplicando: não há outra semelhante. Dá-ma. 1 Samuel 21:9. Tomando a espada de Golias guardada como relíquia no tabernáculo. Ao empunhar a lâmina que derrotara o gigante filisteu, a coragem de Davi reviveu, lembrando-lhe da força concedida pelo Senhor em momentos de desafio. Cada gesto e cada olhar refletiam a atenção e o temor do homem perseguido, mas também a determinação de quem confiava, ainda que vacilante, na proteção divina. Pressentindo perigo até entre seu próprio povo, Davi fugiu para Aquis, rei de Gate, buscando segurança entre os inimigos de Israel. Contudo, ao revelar ser o matador do campeão filisteu, encontrou-se em grande risco, rodeado por estranhos que poderiam lhe ceifar a vida. Para escapar, fingiu loucura, deixando os inimigos perplexos e salvando sua vida. Mas este ato, embora eficaz, revelava a primeira fraqueza de Davi: a falta de plena confiança em Deus. Sua fé, tão firme ao enfrentar Golias, agora vacilava sob o peso da perseguição, mostrando a vulnerabilidade humana mesmo nos escolhidos de Deus. Cada erro, cada hesitação era uma lição. A experiência em Nob e em Gate ensinava a Davi o valor da dependência total do Senhor. A mente humana, quando consumida pelo medo, tende a obscurecer a presença divina. Mas o Espírito de Deus, suave e paciente, vinha encorajar, fortalecer e guiar os servos provados. Davi aprendia que a coragem não era apenas fruto de suas próprias forças, mas da confiança inabalável no Deus que nunca falha, que manifesta ternura e paciência, mesmo nos corações abatidos, e que transforma os momentos de fraqueza em testemunhos de fé e esperança. A reflexão da alma de Davi lembrava que todo fracasso surge da falta de fé. Quando sombras cercam, quando a escuridão ameaça a alma, é preciso olhar para o alto, onde a luz divina sempre permanece. Ele recordava as promessas do Senhor. As montanhas se desviarão e os outeiros tremerão. Mas a minha benignidade não se desviará de ti e o conserto da minha paz não mudará. Isaías 54:10. Mesmo em meio à perseguição, a angústia e a incerteza da vida,
Davi podia descansar na certeza da fidelidade de Deus, fortalecendo-se para o caminho árduo que ainda o aguardava, sabendo que a providência divina guiaria cada passo de seu destino. Entre as montanhas de Judá, Davi encontrou refúgio na caverna de Adulão, um abrigo natural que, embora pequeno, podia ser defendido contra exércitos maiores. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. 1 Samuel 22, 1. A família sabia que a fúria de Saul podia voltar-se contra eles a qualquer momento, e que sua relação com Davi os tornava alvos. Ainda assim, percebiam que a proteção divina acompanhava o escolhido, e que ali, mesmo na solidão da caverna, estariam mais seguros do que na exposição ao ódio de um rei consumido pela inveja e pelo espírito de morte. A providência de Deus tornava aquele refúgio um ponto de segurança e preparação. Na caverna, a harmonia entre os familiares se manifestava de forma viva. Davi tangia a harpa e entoava melodias de união e gratidão. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, 1. Cada nota e cada verso falavam de reconciliação e paz, contrastando com os momentos de desconfiança vividos anteriormente. A música tornou-se um bálsamo para os corações aflitos, e ali, inspirado por Deus, Davi compôs o Salmo 57, expressão de fé, esperança e reconhecimento da proteção divina, transformando o medo e a ansiedade em adoração e confiança. Rapidamente, o refúgio de Davi tornou-se ponto de encontro para todos os que buscavam escapar das injustiças do rei. Homens endividados, aflitos e de espírito abatido juntaram-se a ele. Todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, recorreu a Davi, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. 1 Samuel 22, 2. Ali Davi governava um pequeno reino de justiça, disciplina e solidariedade. Contudo, mesmo nas montanhas a sombra de Saul pairava, lembrando que a perseguição não cessava, e que a confiança plena em Deus continuava sendo sua força e escudo em meio às adversidades. Enquanto Davi organizava seu grupo, mantendo ordem e proteção, o destino dos fiéis em Nobé se consumava sob a mão cruel do rei. Saul, tomado por ciúmes e raiva, enviou Doeg para exterminar os sacerdotes que haviam ajudado Davi. A carnificina em Nobé serviu de lembrete sombrio de que a fidelidade a Deus muitas vezes enfrentava oposição mortal e que a proteção divina não excluía a necessidade de prudência e coragem. Cada ação de Davi, cada passo na caverna, era envolto pela tensão da perseguição, mas também iluminado pela certeza de que o Senhor permanecia seu escudo, dirigindo cada movimento para preservar a vida e cumprir seus planos eternos. Davi, alertado pelo profeta do Senhor, retirou seus pais de Nobe e encontrou refúgio seguro junto ao rei de Moabe, apenas para ser novamente conduzido à prudência e ao temor de Deus, ao perceber que nem mesmo os aliados humanos podiam garantir proteção completa. Fugiu então para o bosque de Herete, onde cada passo e cada esconderijo serviam não apenas para a sua sobrevivência física, mas para o desenvolvimento de sua sabedoria e discernimento. Cada decisão tomada em meio à adversidade moldava o caráter do futuro rei, ensinando-o a liderar com justiça e misericórdia, a confiar na direção divina e a depender de Deus em cada estratégia, lembrando que a verdadeira sabedoria não advém da força ou do cálculo humano, mas da orientação constante do Senhor. Enquanto Davi se refugiava nas florestas, Saul preparava armadilhas para capturá-lo na caverna de Adulão, mas a presença divina frustrava seus planos, deixando-o perplexo e irado. O rei interpretava a fuga de Davi como obra de traição, acreditando que haviam informantes dentro de seu próprio exército. Em seu furor, ofereceu presentes e posições de honra a quem pudesse revelar os culpados, mas Doeg, movido por cobiça e ódio ao sacerdote, tornou-se informante, denunciando a visita de Davi a Aimeleque de maneira distorcida, inflando a ira de Saul e preparando o caminho para um ato de violência sem precedentes contra o povo do Senhor. Enlouquecido de raiva, Saul ordenou a morte de todos os sacerdotes de Nobe, e Doeg executou o terrível decreto. Não apenas Aimeleque, mas 85 homens que vestiam o éfode de linho foram mortos,
e a destruição estendeu-se às mulheres, crianças e até aos animais. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de mama, e até os bois, jumentos e ovelhas. 1 Samuel 22, 18, 19. Este ato totalmente desvinculado da vontade divina mostrou a perversidade do coração humano quando rejeita a direção de Deus. E o terror que Saul incutia em Israel lembrava que a liderança sem temor de Deus conduz ao horror e à injustiça. O massacre em Nobe espalhou o horror e incredulidade por todo o país. O povo que havia escolhido Saul como rei testemunhou que a justiça e a misericórdia não governavam o trono, mas sim a inveja, a ira e a violência humana. A arca, símbolo da presença de Deus, permanecia entre eles. Mas aqueles que dirigiam os assuntos espirituais haviam sido eliminados, deixando claro que a verdadeira proteção vem do Senhor, não dos homens. Cada evento reforçava em Davi a necessidade de prudência, confiança e obediência total a Deus, moldando-o para o futuro, enquanto a sombra de Saul se alongava, anunciando mais provações e decisões que testariam a fé e a liderança do ungido do Senhor. E assim, chegamos ao fim desta incrível jornada pela vida de Davi, o jovem ungido que enfrentou gigantes, inveja e perseguição, mas jamais perdeu a fé e a confiança no Senhor. Mesmo em meio à perseguição mais feroz, o plano divino jamais falha. Se você se emocionou com essa história, deixe o seu like, compartilhe com amigos e familiares, para que mais pessoas conheçam o poder da fé e da perseverança, e inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios desta série épica. Que Deus abençoe você e ilumine cada passo da sua caminhada.